Porteiro, siga as regras. O uniforme deve estar sempre limpo e bem passado. O tamanho desse uniforme deve ser adequado ao seu manequim para que não fique nem muito apertado nem muito largo. Se estiver grande ou pequeno demais, passa uma imagem negativa do profissional. Os sapatos devem estar sempre bem engraxados. Sapatos sujos dão a impressão de desleixo e falta de higiene. A postura também é de fundamental importância no exercício de qualquer atividade de portaria. Um porteiro desatento, encostado em paredes ou com as mãos nos bolsos, transmite uma sensação de desleixo e falta de atenção. Por isso, você deve sempre estar atento, com a coluna ereta e a cabeça erguida, seja ao caminhar ou quando estiver parado. A maneira de falar deve ser firme, porém educada. Preste atenção a tudo o que se passa a seu redor e dê atenção a todos os que lhe solicitam providências ou informações. Além dessas regras, é recomendável observar o seguinte: não fume em público e nem masque chicletes. Não cuspa no chão, não grite e nem dê gargalhadas. Mantenha uma expressão séria, porém simpática. Não toque nas pessoas enquanto conversa com elas. Não se coce em público, principalmente em regiões íntimas do corpo. Quanto à legislação trabalhista que rege a profissão de porteiro, ela vai variar de acordo com cada tipo de portaria, onde o profissional presta seus serviços. O porteiro de um prédio pertence a um sindicato. O porteiro de uma indústria pertence a outro sindicato, e assim por diante, além dessas leis mudarem com bastante frequência. Por isso, não vamos abordar esse assunto aqui no curso. Mas qual deve ser o horário de chegada de um porteiro? Será que ele deve chegar antes dos outros funcionários? Veja a explicação do professor Plácido. O porteiro, ao chegar ao local de trabalho, obviamente, ele vai iniciar uma nova jornada. Possivelmente, um porteiro vai estar saindo e ele vai estar entrando. Geralmente é assim, é um revezamento de porteiros. Então, a primeira coisa que ele faz é tomar conhecimento do que se passou nas últimas horas naquele ambiente, naquele edifício. E normalmente existem livros de ocorrência, o porteiro que está saindo vai colocá-lo ao par do que está acontecendo, se tem alguma mudança, se tem alguma reforma, se aconteceu alguma coisa anormal ali dentro, etc. Então ele toma conhecimento de tudo isso e assume o seu posto. Ele entra no horário que tem que entrar, cumpre a carga horária que tem que cumprir, mas é importante que quando ele chegue no local de trabalho, ele procure se orientar com o porteiro que está saindo sobre o que realmente está acontecendo, o que efetivamente está acontecendo no edifício. Se você seguir determinadas regras que vamos mostrar agora, com certeza vai facilitar a sua convivência com as outras pessoas no ambiente de trabalho e vai transformar este em um local mais agradável e aconchegante. Dentre as muitas regras de convivência, é importante que você observe as seguintes. Cumprimente as pessoas ao chegar e despeça-se quando sair. Converse de forma civilizada, procurando mais ouvir do que falar. Evite discussões ou uso de palavras agressivas. Mantenha sempre uma atitude simpática em relação aos demais e, sempre que possível, mostre um sorriso. Evite comentários depreciativos sobre qualquer pessoa. Caso tenha antipatia por alguém, procure relevar isso ou então encontre uma forma de relacionar-se bem com essa pessoa. Assuma suas responsabilidades. Não jogue a culpa sempre sobre os outros. Seja humilde e desculpe-se quando for necessário. Colabore com as iniciativas cívicas, culturais ou de assistência social desenvolvidas pelos chefes ou pelos colegas. Nunca comente sobre o que se passa no ambiente de trabalho com pessoas de fora.
O ambiente de trabalho também é composto por diversas pessoas, das mais variadas origens, tendências, pensamentos e posições. Por isso, é necessário também a adoção de certas medidas e atitudes de comportamento que possam ser desenvolvidas e praticadas por cada um, em benefício de todos. Dentre essas atitudes e comportamentos, você deve sempre seguir as seguintes: Tenha integridade, honestidade e lealdade para com todos. Zele pelo ambiente de trabalho, contribuindo para a manutenção da limpeza, higiene e conservação do local. Tenha constante aperfeiçoamento e interesse por aquilo que faz. Siga os padrões disciplinares e de comportamento da instituição a qual pertence. Tenha cuidados com sua saúde e com a forma física, pois isso mostra que você é cuidadoso. Esteja sempre disposto a ajudar quem precisa, sem, no entanto, se intrometer na vida alheia. Como nós já dissemos, o porteiro ele age de acordo com o ambiente em que ele está. Normalmente existem regras, normas, diretrizes baixadas pelo síndico, pelo diretor, pelo zelador, enfim, pela pessoa encarregada de administrar o condomínio. E o porteiro deve se adequar a essas normas e seguir rigorosamente essas normas, mantendo um bom relacionamento com o síndico, com o administrador, com o zelador, com os outros porteiros e com os moradores ou com os inquilinos em caso de condomínio comercial. Então, o porteiro deve conhecer bem o ambiente onde ele trabalha, dominar, né, as técnicas, os equipamentos à disposição dele e conhecer, vamos dizer, o aspecto legal da sua função ali, a legalidade interna, os regulamentos internos, conhecer, obedecer e seguir esses regulamentos. A discrição também é muito importante. Se por um lado você deve estar atento a tudo que se passa à sua volta, por outro, deve evitar ficar ouvindo conversas que não lhe dizem respeito ou se envolver em conversas em que não foi chamado. Também deve evitar olhares indiscretos ou cobiçosos no local de trabalho, principalmente em relação a pessoas muito atraentes. Enfim, o porteiro deve cumprir com sua função da forma mais discreta possível, mas sempre com a eficiência desejável. Também é importante que você observe os princípios da ética e da disciplina em sua atividade profissional. Mas o que é ética? A palavra ética é originária do grego ethos, que pode ser traduzida por costume ou propriedades do caráter. A ética pode ser considerada um conjunto de regras, princípios ou maneiras de pensar que guiam as ações de um indivíduo ou grupo de indivíduos, dentro dos princípios moralmente aceitos pelo grupo social ao qual pertencem. Já a disciplina é uma palavra que tem a mesma origem da palavra discípulo, que significa aquele que segue. Assim, costuma-se utilizar a palavra disciplina para designar o conjunto de ações ou atitudes que devem ser adotadas por aqueles que têm algum dever ou compromisso a executar dentro de uma cadeia de comando. Isso quer dizer que você deve seguir as regras da empresa onde trabalha e sempre obedecer aos seus superiores. A utilização da ética e da disciplina no ambiente de trabalho são de fundamental importância para o sucesso das tarefas a serem desempenhadas e também contribuem diretamente para a sua realização pessoal. É importante também que você conheça as regras mínimas de cerimonial e etiqueta.
uma vez que pode vir a prestar serviços em locais onde esses conhecimentos sejam necessários, como grandes empresas, repartições públicas de alto escalão, embaixadas e órgãos diplomáticos, entre muitos outros. No livro, há informações de como você deve apresentar uma pessoa a outra e muitos outros detalhes sobre cerimonial e etiqueta, como os pronomes de tratamento a serem usados de acordo com a função ou importância das pessoas. Agora, vamos abordar as principais funções exercidas por um porteiro, a começar pelo atendimento ao público, que sem dúvida alguma representa a sua principal atividade. O público pode ser tanto interno como externo. O interno são os moradores nos casos de condomínio e dirigentes e funcionários no caso de empresas. Quanto ao atendimento ao público interno, é importante que você observe as seguintes regras. Sempre chame a pessoa de senhor ou senhora. Isso não quer dizer que a pessoa seja velha, mas apenas um sinal de respeito. Somente nos casos em que a própria pessoa não queira ser chamada dessa forma, é que você deve chamá-la pelo nome. Caso ela possua algum título como doutor, professor ou qualquer outro, chame-a dessa forma. Sempre use expressões do tipo por favor, obrigado, pois não. Essas são as regras básicas de educação. O tratamento atencioso e adequado às pessoas é de vital importância nos relacionamentos humanos, tanto do ponto de vista pessoal como social e profissional. Lembre-se sempre da expressão: em que posso ajudá-lo? Ser cortês e prestativo é uma qualidade necessária a qualquer pessoa, mas principalmente àqueles que trabalham numa portaria. É importante dirigir-se às pessoas de forma sempre simpática e nunca julgar os outros pela aparência. Ao contrário, deve deixar sempre transparecer que a presença dela no local é importante e que ela é bem-vinda. Fale em tom de voz que todos possam ouvir, de forma segura, atenta e natural. Procure ser sempre agradável ao conversar. Fale devagar, de forma clara, e evite usar palavras difíceis, falando sempre da forma mais simples, clara e objetiva possível. No entanto, evite expressões que possam expressar intimidade. O porteiro é, antes de tudo, um profissional e deve portar-se como tal. Nunca fale de assuntos particulares na frente das pessoas, e muito menos com as pessoas que você atende na portaria. Assuntos sobre o final de semana, o jogo de futebol, os amigos, os filhos e outros que não interessam a ninguém, a não ser a você mesmo, devem ser tratados fora do local de trabalho. Não use diminutivos. Convivendo diariamente com as pessoas, acontece de você criar vínculos de amizade e estabelecer intimidades. No entanto, o porteiro é um profissional e não deve dirigir-se às pessoas usando diminutivos como Zezinho, Joãozinho. Mesmo para objetos e outras coisas, deve evitar os diminutivos, como apanhe aquela coisinha para mim. Os diminutivos devem ser deixados apenas para a vida pessoal e privada e nunca devem ser usados no ambiente de trabalho. Uma tarefa importante do porteiro é atender ao público externo, ou seja, às pessoas que se dirigem à empresa, instituição, condomínio ou outros locais onde existam portarias. As pessoas poderão ficar com uma boa ou má impressão do local e dos seus responsáveis ou dirigentes por causa das atitudes dos porteiros. Daí a importância de um bom desempenho profissional. Segundo estudos desenvolvidos por especialistas em recursos humanos, constatou-se que os funcionários de uma portaria costumam apresentar uma das seguintes atitudes com relação ao público externo. Atitudes negativas, atitudes reativas, atitudes ativas, atitudes proativas. As atitudes negativas devem ser evitadas pelo porteiro como desatenção, falta de educação,
e responsabilidade no exercício das funções de portaria, como atender com má vontade, com irritação, interromper a pessoa quando ela está falando, discutir e proferir ofensas, entre outras ações. Já as atitudes reativas são aquelas que o porteiro adota apenas depois de ter sido solicitado pelas pessoas. Ou seja, só se dirige à pessoa após ela falar com ele, só oferece água ou café após a pessoa pedir, só toma uma providência se a pessoa pedir insistentemente, e assim por diante. Nas atitudes ativas, o porteiro antecipa-se à pessoa que está sendo atendida, além de demonstrar interesse e satisfação com o trabalho, através de ações como simpatia e bom humor, boa capacidade de comunicação, gentileza e cavalheirismo. Por fim, as atitudes proativas são aquelas que devem ser adotadas pelo porteiro para a prestação de um serviço de excelência. As atitudes proativas são caracterizadas por 4 pontos muito importantes: considerar, observar, oferecer e servir. Vamos ver com mais detalhes cada um desses pontos. O porteiro deve sempre considerar que o cliente merece respeito, atenção e cortesia. Este já é um atrativo importante.